Oi, gente, meu nome é Karina. Eu tô aqui para contar meu testemunho. E meu testemunho é mais ou menos assim. Quando a minha mãe me teve, eu creio que no começo da minha vida já foi um milagre, porque o parto dela foi super difícil e ela teve uma eclâmpsia. Era para ter morrido nós duas no parto, mas não foi assim. Então eu creio que Deus já tem um propósito na minha vida, né? Depois, meus pais não eram convertidos, mas a minha mãe, ela no passado veio frequentar a igreja, então ela era desviada e ela conhecia a palavra. E ela acabou introduzindo isso na gente, começou a falar da palavra e ela me ensinava que Jesus é o nosso amigo, ela dizia, né? E eu sempre fui uma menina muito insegura, tinha muitos medos, eu tinha perturbações à noite, eu não conseguia dormir. E até que um dia minha mãe pediu oração, sabe? Entregou o meu nome para oração, ela pediu oração numa igreja, né, para os parentes dela, porque ela não aguentava mais me ver sofrer, eu era muito pequena e tinha crises de pânico. E aí ela então pediu oração e eu fui curada, fui liberta daquele pânico e passei a dormir em paz. Depois eu comecei a crescer, na minha adolescência eu sentia um vazio enorme dentro do meu coração e nada supria esse vazio, nada parava, nada tirava esse vazio, não importava o que eu tivesse. Também na escola eu tinha dificuldades de relacionamentos, eu não conseguia ter amizades. Eu tinha muita dificuldade de fazer amizades, eu era muito tímida, né, muito introvertida, então eu tinha complexo de inferioridade. E mesmo assim, eu lembrava das palavras que minha mãe dizia, que Jesus era meu amigo, que eu nunca estava sozinha. E aquilo começou a trabalhar forte, a minha mãe falava da palavra para mim, né? Ela lia histórias bíblicas para mim às vezes, né? Principalmente à noite. Então eu fui guardando aquela palavra e foi gerando fruto, foi gerando uma fé no meu coração. E eu fui querendo conhecer mais, eu fui querendo realmente conhecer o amor dele, que amor era esse, e ter um verdadeiro encontro com ele. E foi assim que, certa vez, quando eu me tornei jovem, então, lá pelos meus 18 anos, eu decidi ir para uma igreja. E eu enfrentei uma resistência da parte do meu pai, porque ele não cria, ele, né, tinha outras crenças, né? Ele tinha crenças católicas, espíritas, então ele foi bastante resistente quando eu me converti, mas eu fui para a igreja e eu conheci o mais profundo amor. Antes de eu ir para a igreja, eu sentia Jesus me chamar. Toda vez que eu passava pela frente de uma igreja, eu via aquela voz interior me chamando e eu sentia vontade de entrar, um chamado profundo, e eu não sabia o que era. Então, assim, ele operou transformações na minha vida. As primeiras coisas que aconteceram quando eu entrei para a igreja foi que eu fui livre do complexo de inferioridade. Eu tive amigos, era o que eu mais pedia, era para ter amigos de verdade, e no mundo eu não conseguia ter bons amigos, e depois que eu fui para a igreja eu tive os melhores e todos verdadeiros. Então Jesus me deu amigos, Ele me deu vida, Ele me deu saúde, Ele tirou meus medos, Ele me deu paz para dormir. E também um último testemunho é que eu estava em busca de uma bolsa na faculdade, porque eu não tinha condições de pagar a minha faculdade. Eu passei 5 anos cursando uma cadeira na Unicinos, pagando. Então eu comecei a fazer o Enem, eu fazia todo ano, eu fiz em 2011, 2012, depois em 2014, 2013 eu fiz de novo. E aí finalmente naquele ano eu fiz uma oração, pedi: Jesus, me abençoa, esse vai ser o ano da vitória. Eu criei. E no outro ano então me chamaram, no início de 2014, mandaram um e-mail dizendo que eu tinha sido selecionada, mas como suplente. Eu estava numa lista de 10 alunos, tinham 10 nomes na lista, eu era a penúltima da lista e tinham só 5 vagas para o curso que eu queria fazer.
E eu cheguei na faculdade para me informar sobre os documentos que eu tinha que trazer para comprovação e eu disse, essa bolsa vai ser minha, em nome de Jesus, e eu acreditei. E realmente foi minha. Só tinham 5 bolsas para 10 alunos e eu fui uma delas. E hoje eu estou estudando com bolsa integral. Então, assim, Jesus operou grandes milagres na minha vida, grandes coisas. Só tem a ganhar de aceitar Jesus na tua vida. Só no mundo, ele disse que no mundo a gente teria aflições, mas que se ele venceu, a gente também pode vencer. Então, ele tem vitória para te dar e por isso eu te convido para vir para a igreja, para ter um encontro com ele como eu tive. Deus te abençoe.